Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos aqui à Casa Espírita. Hoje, nesta oportunidade, o primeiro encontro do ano, em que retornamos para falar um pouco mais sobre Jesus. Sempre iniciando pelo clima da prece, que nos conecta mais facilmente com os planos elevados da vida. De olhos fechados e corações unidos, pensando em Jesus, imaginando a sua figura radiante e luminosa diante de nós, certos estamos que estamos protegidos e ladeados pelos nossos amigos espirituais, nossos familiares, companheiros, todos os que vêm estar conosco nesta noite, nesta casa, para sermos abençoados por Jesus. Obrigado, Mestre, obrigado, amigos. Fazei de cada um de nós um instrumento da tua paz, inspira-nos para a melhor compreensão dos ensinamentos que hoje vamos estudar. Que assim seja. Vou colocar um slide aqui. Muito bem. A lição proposta para hoje é uma carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, que diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós sabemos que Paulo de Tarso escreveu diversas cartas, ao total de 14, para as mais diversas comunidades, aos Tessalonicenses de Tessalônica, aos Efésios de Éfeso, aos Gálatas da Galácia, naqueles países, aquelas localidades situadas no que então era conhecido como Ásia Menor. Escreveu também para os colossenses, ou o povo de Colosso, que é a nossa atual Turquia dos dias de hoje. E escrevendo nesta carta, ao lado de seu nobre companheiro, discípulo, amigo fiel, muito jovem, Timóteo, então ele faz as diversas exortações evangélicas, cristãs, falando sobre Jesus, para que evitassem a ira, a ironia, o desrespeito aos outros, porque é verdade, Paulo sempre quando escrevia as suas cartas, em sua maioria, levava ali, traçava algumas orientações e também advertências àqueles irmãos que não estavam se comportando devidamente, não é? E aí, por isso, escrevia essas cartas. E nesta, particularmente, fala do perdão. E ele escrevia nesta carta, para que todos aprendessem a perdoar os outros irmãos, assim como Jesus nos perdoou. É uma das lições mais valiosas dos evangelhos e uma das mais difíceis para a nossa alma humana, para aplicá-la em nossa vida de forma verdadeira e integral. Particularmente o perdão incondicional. Então há um filósofo, teólogo, um padre jesuíta francês, Pierre Chardin, que diz, na verdade dizia, não é? Porque ele já não está mais entre nós neste plano. Dizia que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Muitos de nós já ouvimos essa sentença, essa máxima, de grande valor. O que significa dizer que somos, em essência, espíritos, em trânsito temporário pela Terra, em busca da evolução moral e espiritual. Que todos nós necessitamos, almejamos, ainda que de forma inconsciente, mas cada um está apelando por isso diante da justiça divina. E quando ele nos fala nessa máxima, nos ensina também a razão de nós estarmos aqui de volta, matriculados no mesmo plano, em mais uma encarnação, para cumprir o plano divino estabelecido para cada um de nós, que é a evolução moral e espiritual no mais alto grau. Estamos muito distantes disso, mas estamos a caminho dessa evolução. Está acontecendo a cada dia um pouco em nossa existência. E no capítulo do perdão não é diferente. Ora, quando o aluno não aprende lição, repete de ano e tem que voltar para a mesma escola. E essa é a nossa condição, o nosso momento. Retornamos à escola da vida no plano material, na Terra,
para dar cumprimento a esta programação maior estabelecida por Deus a cada um de nós. Independentemente do credo, religião, condição social, política, nada disso importa, até mesmo para o ateu, que vai cumprindo o programa divino. Porque o ateísmo é um momento circunstancial, é um instante do Espírito que haverá de passar também. Então, falando sobre o perdão e toda a nossa dificuldade para enfrentar este, que é um grande desafio para o nosso espírito. Buscando a etimologia da palavra, que é a origem da palavra, vem do latim, a língua máter de tantas outras e também da língua portuguesa, que nos fala sobre desde o seu prefixo, que é per, então é intensamente, incondicionalmente, e donare, que é conceder, ceder, doar. Logo, a ideia central é ceder, conceder, doar intensamente, integralmente, incondicionalmente. Então, isso é o que deve ficar gravado em nós. E foi exatamente isso o que fez a jovem Jéssica. Sua história, inclusive, foi contada na TV aberta agora no final do ano, que muito me sensibilizou certamente a tantos outros que viram a mesma matéria, que falava sobre o perdão. Ela conta a sua história ali naquele canal de TV, que foi abandonada por sua mãe desde o nascimento. Sua mãe não quis, não quer essa criança, é como acontece, sempre aconteceu, acontece ainda em diversas circunstâncias. Pode ser que essa seja a história de algum de nós aqui. E Jéssica nos conta, então, sobre a sua saga. Logo aos 5 anos de idade, brincando ainda na cidade em que ela revelou o nome, cidade de Nazareno, brincando ali com os amiguinhos, o outro então disse, os que estavam brincando com ela, mas você é minha irmã. E aí ela não entendeu, com 5 anos de idade. Depois levou o conhecimento da sua família adotiva, porque ela já havia sido adotada, e a sua família então começou a revelar as circunstâncias, dizendo já, desde então. Claro que ela não compreendia muito bem naquele momento, vieram a compreender mais tarde todas as circunstâncias que levaram à sua adoção. De fato, aquela criança com quem brincara naquele instante era mesmo a sua irmã. Possivelmente, talvez meia-irmã. E aí, já um pouco mais adulta, Jéssica sai atrás da sua história, resgatar a sua identidade. E é verdade que em circunstâncias semelhantes, algumas pessoas, no caso, aquele que foi abandonado, adotado por outra família, tem o direito, e até muitos assim decidem, eu não quero saber daquela história passada, daquela pessoa, tida como minha mãe, porque ela não me quis, também não quero saber dela. É uma decisão pessoal de cada um. Mas Jéssica fez o contrário. Eu quero saber da minha história, eu quero resgatá-la, conhecer as suas origens. Hoje é muito mais fácil, não é? Pelas redes sociais, por todo o alcance que isso tem, mais facilmente nós conseguimos chegar a quem desejamos alcançar. E não foi diferente. Logo descobriu então suas origens, tinha já algumas informações, não demorou muito para ela costurar tudo, chegar ao destino. Pronto, encontrou a sua mãe. Numa história muito impressionante. E ela então, decidida a resgatar essa parte da história, encontrou a sua mãe e lhe perguntou, mãe, por que me abandonaste? Sua mãe, então, ali tece alguns comentários, as suas considerações, eu era muito imatura na época, eu não sabia muito bem o que estava fazendo, acabei lhe entregando a adoção. A Jéssica foi muito bem cuidada, adotada por uma família muito digna e cresceu com profunda dignidade. E a sua mãe biológica se revelou profundamente sensibilizada e muito tocada por aquela iniciativa da filha que, muito possivelmente, talvez aquela mãe já houvera esquecido em seu coração, já não mais se lembrava dela, porque já havia passado mais de 25 anos. E ela foi tomada, então, de remorso, depois o arrependimento, e se viu, então, aquela mãe na necessidade de pedir perdão para a filha, porque sentiu o peso na alma do erro que havia cometido, não é? E para a nossa grata surpresa e feliz exemplo, a jovem Jéssica
perdoou integralmente a sua mãe. Ela praticou o perdão na sua acepção, de acordo com a etimologia que nós vimos lá, de acordo com, no latim, né? Uma doação integral, incondicional. Compreendeu, entendeu a situação, a circunstância de sua mãe naquele instante lá no passado e não a condenou, mas a absolveu. O mais incrível da história, para concluir, porque ela é muito breve, até mesmo porque a reportagem foi muito rápida, singela, não trouxe tantos outros elementos, mas o suficiente para nos permitir refletir sobre sua decisão final. Perdoou a mãe. Passados, e conta-nos Jéssica, para concluir, passados 40 dias, o que é que aconteceu? A mãe dela, a mãe biológica, que havia sido perdoada por ela, partiu para o plano espiritual. Que estava adoecida, não é? Certamente foi um conjunto de ações providenciais, promovidas pelo plano espiritual, que viu naquele coração jovem da Jéssica um motivo para transmitir uma lição grandiosa para todos, para a humanidade inteira. Porque exemplos notáveis como esse precisam ser contados para outras pessoas, para contagiar outras almas que talvez possam estar endurecidas em circunstâncias semelhantes, ou até mesmo em circunstâncias muito mais favoráveis ou menos danosas do que essa, e encontrando a dificuldade de perdoar. Olha só o que fez a Jéssica, né? Resgatou, foi atrás da história, até o destino, a sua mãe, e, incrivelmente, depois de todo o acontecimento, sua mãe parte. Certamente, pela perspectiva espiritual, a alma de sua mãe esperava apenas o desfecho da história para que pudesse partir. Daí, pergunta-se, qual é a condição de um espírito, no caso de sua mãe biológica, depois de ter recebido o perdão pleno de sua filha, abandonada? Qual é a sua condição na reentrada ao mundo espiritual? Certamente foi mais solta, mais leve e livre, liberta de sentimentos que muitas vezes poderiam mantê-la cativa, até mesmo ao plano material, em uma condição talvez não muito favorável. Parte ela, então, livre, mais solta, certamente liberta, para viver uma nova experiência no plano espiritual. Certo também de que uma atitude como essa da sua filha tocou profundamente nossa consciência, de tal modo a retificá-la por todo ou sempre. E em outras experiências, em outras vidas, amanhã, na encarnação, se vier a cumprir o papel da maternidade, muito possivelmente jamais tomará uma decisão como essa nesta encarnação. É a história da Jéssica, que muito tem a nos ensinar e nos fazer refletir sobre uma situação de perdão caso venha para nós. Caso uma prova dura como essa venha bater à nossa porta. Talvez não nos tenha chegado até o momento atual, poderá vir amanhã, nós não sabemos. É melhor estar prevenido e preparado para dar o melhor desfecho a uma história como essa. E aí, pensando sobre o perdão, e Jesus foi muito pródigo ao tratar do tema nos evangelhos, em diversos momentos, em diversas circunstâncias, pregou sobre a necessidade do perdão. Naquele momento em que Pedro, juntamente com alguns outros discípulos e apóstolos, se aproximaram de Jesus e então Pedro perguntou ao mestre: Senhor, quantas vezes haverei de perdoar o meu irmão que houver cometido falta contra mim? Pecado, como está lá, né? Mas falta contra mim? E ele arrisca um modelo matemático. Né? Pedro diz, será até 7 vezes? Conhecemos essa passagem, não é? E, para a surpresa dele, de todos os circunstantes ali, Jesus diz assim, em verdade vos digo, que não perdoareis 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isto é, 70 vezes 7 vezes 70 vezes 7 vezes 70 vezes 7, indefinidamente. Não só uma falta, mas quaisquer faltas. Indefinidamente. Não há limites para o perdão. Não é?
E aí ele deixa uma lição primorosa. Em diversas outras circunstâncias, falou sobre o perdão, inclusive perdoou os pecados, dizendo daqueles que foram curados por eles, vai e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Inclusive, isso foi motivo para nossa reflexão, e por incrível que pareça, perdoar pecados, assim como Jesus fazia, foi motivo de crime perante a lei judaica. E por isso os fariseus, doutores da lei, que o perseguiam, buscando sempre ao seu encalço enquadrá-lo em crimes, de acordo com a lei judaica ou a lei de Moisés, então o fato de Jesus perdoar os pecados alheios era motivo de crime, segundo a lei judaica. O que diz a lei judaica? Ou a lei de Moisés? Capitulando isso como blasfêmia. Como eles estavam no encalço de Jesus, querendo incriminá-lo a todo custo, e sabemos que no final das contas tiveram êxito na tarefa, porque ele foi julgado, condenado, crucificado, por quais crimes? Segundo a lei de Moisés, blasfêmia. Segundo a lei romana, sedição, que é aquele que causava perturbação da ordem. No capítulo da blasfêmia, temos de entender o seguinte: Jesus cometeu, segundo a lei de Moisés, ele infringiu esta lei em 4 valores ou dimensões. Por quê? Ele fazia milagres. E os doutores da lei diziam, não, é o demônio que faz isso. Sabendo, segundo a doutrina espírita, que os milagres feitos por Jesus, milagres como acalmar tempestades, curar, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, curar os leprosos e tantas outras pessoas, doenças do corpo e também doenças mentais, como os perturbados e obsidiados. Todos esses denominados milagres eram uma infringência à lei de Moisés. A segunda infringência ou desrespeito à lei de Moisés, e era a sua condição repetida de perdoar os pecados dos outros, como dissemos há pouco. Então, essa era a segunda infringência à lei de Moisés. Perdoar pecados. Terceira, dizer-se o Messias, Filho de Deus. Isso irritava profundamente, como as outras questões, os doutores da lei. E, por último, o quarto desrespeito ou ofensa grave à lei mosaica, a profanação do sábado. Jesus trabalhava no sábado e, segundo a lei de Moisés, não pode trabalhar no sábado. Jesus curava, fazia o que tinha de fazer, transmitia seus ensinamentos, e não se obstava por ser sábado. Ao ponto dele mesmo dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, essas 4 atitudes cotidianas de Jesus serviram para incriminá-lo, então, no crime de blasfêmia, cujo castigo era a pena de morte, não é? Segundo esta lei. Então, os milagres que ele fazia, sabendo, inclusive, segundo a doutrina espírita, milagres não existem, mas apenas fenômenos extraordinários que ele era capaz de manipular, porque ele os conhecia e não era do nosso conhecimento. Mas, através da doutrina espírita, todas essas chaves foram reveladas e o que era mistério agora não é mais. Nos é conhecido tudo isso. E aí, então, os milagres que ele fazia, os pecados que ele perdoava, e a profanação do sábado, além dele dizer-se Messias. O conjunto de todas essas 4 infringências ou ofensas à lei de Moisés serviram de fundo e de pano para que os fariseus o enquadrassem neste crime. Não é? Onde está lá, está estabelecido. Por isso viviam no encalço dele, mandando um aqui e outro acolá, sempre de olho em Jesus, para que eles fossem ali anotando. Não é? Ele fez isso, ele fez aquilo, e enquadrando e tipificando naquela lei tal crime, para depois ele pudesse ser levado ali ao julgamento, que é o que aconteceu. Muito bem. Nesta história toda, conhecemos inclusive aquela extraordinária os 10 leprosos contados por Lucas em seu evangelho, quando aqueles 10
dominados pela lepra, que era uma doença muito comum na pele à época, mas não tinha cura. E então aqueles 10, ali Jesus a caminho de Jerusalém, se depara com aqueles 10, um deles era samaritano, vem ao encontro de Jesus. E aí Jesus cura os 10. Sabemos que de todos, apenas um retornou, e o evangelista Lucas assim registrou. Quando Jesus vê os 10 e apenas um retornando para agradecer, mas onde é que estão os outros 9? Então ele não sabia dizer. O samaritano, e somente o samaritano, lembrando também que os samaritanos eram odiados pelos judeus, embora irmãos, e aí justamente o samaritano, aquele de quem pouco se esperava, é o único que veio agradecer a Jesus. E ele disse: vai te mostrar aos sacerdotes. Quando Jesus curava alguém e dizia, vai aos sacerdotes para que eles possam te ver, tinha uma causa própria para isso. Jesus respeitava e observava a lei de Moisés em tudo aquilo que era possível. Quando ele assim fazia, ele dizia para a pessoa apresentar seus sacerdotes, porque no caso de um leproso, ele era excluído da sociedade por conta da doença. Tanto é que eles eram obrigados a carregar ou portar na cintura, fixado à roupa, uma espécie de sino ou badalo, para que ao andar aquele sino, aquele badalo tocasse, e aí alarmando os outros, está chegando um leproso aí, e as pessoas se afastavam, não é? Tamanho o preconceito. Este comando de Jesus, então, pede que vá aos sacerdotes, assim, a criatura seria reintegrada à sociedade, readquirindo seus direitos, direito de ir à sinagoga, se assim fosse, e atuar na vida civil. E também religiosa, não é? Eis aí a importância disso. Aquele homem foi, porque estava plenamente restabelecido. E este homem tem nome. Seu nome é Dimas. Os evangelhos não relatam, outras fontes sim. E a sua história é impressionante, porque é um capítulo valioso e precioso sobre o perdão. Dimas vivia muito bem. Logo muito jovem, se consorciaram com a jovem Lívia. E ele tinha uma carpintaria, porque era uma profissão muito comum, não é? Assim como o pai de Jesus e Jesus. E os negócios estavam crescendo, porque ele era um ótimo carpinteiro, desenvolvia um ótimo trabalho, o seu nome estava ali muito bem quisto na sociedade. Recebia muitos pedidos e tal. Estava crescendo. De repente, ele tem a notícia feliz de saber que a sua pele desenvolvera a lepra. Ele havia então contraído essa terrível doença da época, que, como dissemos há um pouco, era capaz de marginalizar a pessoa. Ele deveria então ficar à margem da sociedade. Teve 2 filhos, o pequeno Yuri e Débora, com a Lívia. Mas, embora os negócios ali estivessem caminhando muito bem, ele, com a lepra, disse: eu tenho que me afastar da família, porque senão tenho que fazer uma escolha. Eu me afasto, me marginalizo, ou vou contaminar os meus filhos e minha esposa? O que faço? Então, um pouco antes disso, havia chegado ali para trabalhar com ele um jovem Davi. Este Davi, então, com a saída dele, ele toma a decisão, Dimas toma a decisão: eu vou deixar a minha família, porque eu não quero contaminá-lo e todos nós poderemos morrer. Que morra eu. Deixa, entrega a sua oficina ao jovem Davi e vai. Lívia pergunta: para onde vai? Eu vou em busca da cura ou morrer pelo caminho. Ele já havia ouvido falar deste tal de Jesus. Única esperança, porque na ocasião a medicina ainda não era capaz de curar aquele mal, aquele terrível mal, que ia avançando pela pele, dominando o corpo todo, até que, profundamente dominada, a pessoa viria a falecer. E ele então disse: só me resta uma esperança, é esse Jesus. Então vou fazer o seguinte: deixo a minha família e vou em causa de Jesus. Se eu encontrar, se porventura ele puder me curar, depois eu volto. Se não, morro pelo caminho. Assim combina com Lívia: eu vou embora, mas
sem muita esperança, ainda não falava muito sobre Jesus, porque tudo isso se intensificou depois. E aí, ele vai, deixa a oficina com Davi e vai ao encalço de Jesus. Encontra mais tarde Jesus, mas no meio do caminho, nesse ínterim, muitos acontecimentos, muitos desfalecimentos, muitas provas. Viveu numa condição de real mendicância. Mendicância. Nada tinha à disposição. Exceto uma jovem mulher muitíssimo nobre, de nome Joana de Cusa, que sempre aqui é contada, citada por nós, ou nos estudos espíritas. Joana de Cusa, que a esposa do intendente Robano, que é a nossa Joana de Ângeles. Muito nobre naquela época, então, uma mulher de posses, muito bondosa, muito caridosa, mas o seu marido não gostava daquelas suas atitudes, ela, às escondidas, sempre estava ali ajudando aquele movimento, ajudando o movimento cristão nascente que estava se multiplicando pela beleza que via nos ensinamentos de Jesus. Encantada igualmente por Jesus, ela passou a prover Dimas ali em suas necessidades, porque ele falava, eu quero encontrar esse Jesus. Onde está ele? Todos o buscavam. Ele se associa a um grupo de outros 9 leprosos, todos marginalizados. Ela providencia ali uma espécie de carroça, lhes prover algum alimento e tal, para que eles pudessem sobreviver, numa condição realmente muito difícil. O tempo passou. Dimas, ali com a lepra já quase que totalmente dominada, o corpo dominado pela lepra, também aqueles outros 9, vamos ao encontro de Jesus. Souberam da notícia de que o mestre estaria passando pela vizinhança, ali nas proximidades de Jerusalém. Vamos então ao encontro do Nazareno, porque nós não temos nada a perder, senão a vida. Se ficarmos parados aqui, a lepra consome nosso corpo. Se nós nos movimentarmos, quem sabe ele possa nos curar. Motivados por esta fé, vão ao encontro de Jesus, até que naquele momento aconteceu esta história, a passagem contada por Lucas, que narramos no início. Então, os 10 são curados, somente Dimas retorna para agradecer. Mas ele veio nos contar de próprio punho a sua história e nos revela algo que não está nos evangelhos, dizendo o seguinte: ele não foi logo em seguida, foi curado daqui a pouco, no dia seguinte, ele foi ali agradecer a Jesus. Devidamente curado, com a pele refeita, pleno, belo, bonito, jovem, eu preciso voltar para Lívia. Havia se passado 3 anos, ao longo de toda a sua história, sua saga em busca da cura. E beneficiado por ela, disse, eu preciso voltar para a minha família. Eu quero ver os meus filhos, o Yuri, a Débora. Quero ver como está Davi, a carpintaria. Então ele sai ao encontro de sua família. Volta, porque a distância era longa. Chegando lá, ele logo de longe vê a pequena Débora, que havia se passado 3 anos, ela deveria estar lá aproximadamente 5, 6 anos, a garotinha, e então ele, com um aspecto jovial um tanto diferente, ela não reconheceu de pronto, logo mais falou de um trejeito, a chamou por alcunha que só ele sabia, ela imediatamente disse, papai, foi correndo aos seus braços, pulou no seu colo, beijou, papai está de volta, mamãe, veio o pequeno Yuri, mesma coisa, e a Lívia, então, profundamente surpresa pela volta do marido, porque depois dos 3 anos, notícias haviam chegado até ela, de que ele já havia morrido. E a mulher viúva naquela sociedade patriarcal, judaica, preconceituosa, não era tarefa fácil. E aí, então ela o abraça, mas ele percebeu, alguma coisa está acontecendo aqui, porque ela não foi tão efusiva, não me abraçou com a mesma intensidade que eu esperava quando as crianças. O que será que está acontecendo? Sentaram à mesa, de repente ele olha
Ele olha para a mão dela e vê uma aliança diferente. Nossa, mas o que aconteceu? Bom, aí ela já logo um tanto desconcertada, não é? Muito emocionada por vê-lo. Mas você sabe, você foi dado como morto. São as notícias que chegaram até nós. E, dado como morto, eu não vi outra opção, porque não tinha renda, não tinha nenhuma profissão. Então, agora estou casada com o Davi, o jovem carpinteiro que havia assumido a oficina de Dimas antes dele partir, e então os dois haviam se consorciado. E mais, Dimas olha então para o seu corpo, a barriga, e vê já aquela projeção de ela estava grávida. Ali já esperando mais uma criança, seria o terceiro filho da sua Lívia. E para finalizar, porque é o mais incrível da história, Dimas, qual foi a reação dele? Em muitas situações semelhantes, é muito comum as pessoas se encolerizarem, não é? Acusarem, agredir o outro, dizer da traição. O seu encontro com Jesus, o médico de homens e de almas, certamente não tocou e não curou apenas o seu corpo, mas muito provavelmente tocou profundamente a sua alma, ao ponto de fazê-lo refletir assim e tomar aquela decisão. Que é verdade que nós sabemos, as pessoas iam ao encontro de Jesus em busca de cura, cura dos corpos mesmo, né? Da lepra, das doenças, ou mesmo dos tormentos mentais, porque nós não temos registro de alguém que tenha ido ao encontro de Jesus dizendo: mestre, eu sou egoísta, cura-me. Mestre, eu sou arrogante, cura-me. Eu sou impaciente, cura-me. Não temos registro de notícias de busca pela cura das doenças da alma, porque isso ficou reservado ao Espiritismo. E aí, Dimas, então, numa atitude profundamente nobre, talvez tão nobre quanto a nossa jovem Jéssica da história inicial, ele diz assim, olha o que ele diz para o jovem Davi, o rapaz que havia assumido a sua oficina e também a vida pessoal da sua esposa, agora ex-esposa, né? Ele diz assim: obrigado, Davi, obrigado por ter cuidado dos meus filhos nos meus 3 anos de ausência. Obrigado por ter cuidado da minha esposa. Reconheço que, pela minha distância, por todas as circunstâncias que me levaram para longe daqui, acho que tenho que compreender. Tenho que compreender, e saiu. Disse, no dia seguinte vou partir, porque tenho que continuar minha história. Ele agradece, sai, recebe um par de alpargatas ou sandálias doadas pelo jovem Davi, que diz assim: leva esta, porque as suas estão muito surradas, velhas. Esse par novo de alpargatas, veja se serve o seu pé, se é o seu número. Ao que ele diz assim: olha, na condição de mendicância em que eu vivia, o tamanho das alpargatas é o tamanho da solidariedade. Então não tem tamanho, né? Serve qualquer uma. E ele então agradece, perdoa aquela condição, abençoa a sua família, a sua ex-esposa, aquele rapaz, diz, cuida bem das crianças, da oficina, e parte. No dia seguinte, vai ao encalço de Jesus. Passado todo este episódio, encontra o mestre e agradece. Agradece por tudo aquilo que havia acontecido, não é? Pela cura que Jesus havia lhe garantido ao corpo, contou a sua história a Jesus, que havia ido à sua família, tudo o que houvera acontecido, e Jesus abençoa aquela atitude da mais alta dignidade, nobreza moral e espiritual. Essa é a história então de Dimas, que surpreende a todos por sua grandeza e certamente a profunda renovação de sua alma após o seu encontro com Jesus. Perdoar não é esquecer necessariamente. Perdoar é um ato de misericórdia para quem perdoa, mas é também importante lembrar, para finalizar, que tem o outro lado da história. Aquele que precisa pedir o perdão. Muitas vezes nós falamos apenas daquele que perdoa, mas tem o outro lado, de pedir perdão. Muitas vezes nós estamos na condição de pedir perdão, que é um ato de humildade. Agradeçamos então
a Jesus, a doutrina espírita, que nos revela todas essas verdades espirituais e o valor do perdão em nossas vidas. Se amanhã essa prova bater a nossa porta, vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus e todo o valor terapêutico do perdão, que nada mais é do que uma libertação das nossas almas, que nos torna mais leves, mais soltos e nos facilita o trânsito nesta vida e no retorno para a vida no além. Assim, de corações unidos, uma vez mais, envolvidos pelas vibrações da prece, agradecer a Ti, Senhor Jesus, por nos ter legado as mais sublimes lições, particularmente as do perdão. Ensina-nos a vivenciá-la em nossa vida, em todas as circunstâncias, quando necessárias. Obrigado, amigos espirituais. Que Jesus permaneça a iluminar os nossos passos, o nosso caminho na Terra, em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja.